Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Hoje o jornal começa contando a história de uma mulher que faz da sala de aula, o primeiro passo para uma trajetória pública marcada para conquistas. Professora por 15 anos, vereadora, muito bem votada, vice-governadora, deputada federal, com votação histórica. É a primeira mulher a comandar a SUDECO. Em 2024, voltou às urnas em Campo Grande e mostrou mais uma vez a sua força política. Hoje lidera União Brasil no estado de Mato Grosso do Sul e segue como uma das vozes mais influentes do estado. É com muito orgulho que recebemos aqui no Jornal da Top, primeira edição, Rose Modesto. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tony. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que estão aqui nos estúdios da Top FM. Obrigada pela oportunidade. E bom dia a todos os ouvintes, que estão nesse momento aí nos ouvindo. Para mim é uma alegria. Tava doida para poder chegar aqui, viu? Essa agenda de ficar em Brasília praticamente a semana inteira, dificultando um pouquinho. E tô muito feliz de ter dado certo a gente estar aqui hoje, viu? Olha que só. bom, seja bem-vinda. Obrigada. Rose, a sua trajetória começou na sala de aula, né? O que aquela professora da rede pública levou para a política, que ainda orienta, as suas... como orienta essas decisões até hoje na questão política? Bom, eu penso, Ricardo, que a educação, na verdade, ela foi quem me levou para a política, porque os professores na época, interessante, pediram, Rose, a gente precisa ter uma voz lá, faz muito tempo que não tem ninguém da educação na Câmara de Vereadores, e acabou que foi uma das razões que realmente me motivou, me deu coragem de poder colocar o nome à disposição. E até hoje, a gente continua sempre lutando por pautas. Interessante que no meu último ano de mandato de deputada federal, eu apresentei um projeto que cria o piso nacional do administrativo da educação, porque educação a gente faz, Ricardo, com todo mundo que está dentro da sala, dentro de uma escola, Você faz com o professor, mas a merendeira que está lá, o pessoal que trabalha na secretaria, quem cuida da manutenção de uma escola, a educação é o todo. E esse pessoal, isso é nacional, esse problema. O salário muito defasado. Então, eu instituí um piso, uma lei que institui esse piso nacional, que inclusive representa 75% do salário de um professor. Então, é uma lei importante que agora passou pela última comissão mais importante, que tem a CCJ, e também a Comissão de Finanças, que é onde define certinho de onde vem o recurso, como é que é isso. E se Deus quiser, em breve vai estar em plenária. Essa semana eu sentei com o presidente Hugo Mota, inclusive, para discutir sobre isso. Então, mesmo sem mandato, estão articulando, Para não... A gente não pode deixar esfriar, Tony? Estão sempre aquecendo lá o trabalho, Essa é a sua marca, Rose? No último ano, disputou a prefeitura aqui da cidade, foi para segundo turno. Há quem diga que só não foi eleita por questões de compra de voto. São várias questões envolvidas nesse assunto, mas eu gostaria de ser mais precisa, falando atualmente da gestão aqui da capital. Como que a senhora avalia o momento que a cidade enfrenta? Quais são os principais desafios? Bom, assim, o problema que a gente apontou na eleição é o mesmo problema que está acontecendo quase um ano depois da eleição já, O problema de Campo Grande não é falta de dinheiro. A gente fica ouvindo o pessoal falando, Campo Grande está quebrado, Campo Grande não tem mais dinheiro. Bom, vamos lá. Se a receita do primeiro semestre de 2025 já foi maior do que a receita do que se arrecadou no primeiro semestre de 2024, e os problemas, pelo contrário, além de não ter sido resolvidos, eles aumentaram, significa que nós temos um problema muito grave de gestão. Eu não tenho dúvida disso,
começa assim, né? Se gasta mais do que se arrecada. Sim. Mas que se arrecada muito, se arrecada. Nós somos uma cidade que tem aí 6,8 é o orçamento para o ano de 2025. Então você não consegue entregar um mínimo. Eu estou falando, vamos falar do que hoje... Rose, eu só vou dar um interrompido, porque nós estamos em rede. Nós vamos tem um intervalo. Nós vamos pro break e essa conversa ela tem uma validade muito grande. Vamos pro break e voltamos com o melhor Jornal da Top. Nossa entrevistada hoje, Rose Modesto, Tony Ueno. Não, Opa, vamos deixar tem um assunto para concluir aí. Tem um assunto. Importante, Campo inclusive. Grande. Vamos lá. Tava falando, Renata. Sim. Campo Grande, então, hoje não consegue entregar o básico, né? A cidade sofre naquilo que nunca aconteceu. Eu nunca vi acontecer na história de Campo Grande, o que está acontecendo agora. Só que tem um detalhe, com mais dinheiro do que já teve. Então, o problema é gestão. Se gasta muito com a máquina para dentro, né? E hoje realmente sobra pouco investimento para investir na vida das pessoas. Então, a infraestrutura, essa cidade é a primeira vez que chega o momento de chuvas, já com a cidade toda cheia de buraco. É a primeira vez. A gente sabe que no período de chuvas, realmente acaba que a malha asfáltica é uma malha asfáltica velha, por isso que essa história de tapa-buraco tem que acabar, você tem que recapear. Hoje de né? manhã, inclusive, a TV Morena divulgou, a repórter pegou o asfalto na mão. Para mostrar a finura. É isso. Como que é casca de muito ovo, fino. gente, entendeu? Então, o investimento, quando é feito, né, ainda não é feito com a qualidade que precisa ter. Agora, vou falar de coisa mais grave ainda do que isso. Você continua, Tony, não tem de pirona, Tony. E isso não é uma conversa, porque na eleição, muita gente dizia, né? Não, isso aí é mentira, é fake news. O que mais eu ouvi na eleição era o povo falando, né? Não, a candidata Rosa é a rainha da fake news. Hoje o povo tá vendo que nós alertamos, nós falamos a verdade, né? Não tinha de pirona, continua não tendo, as pessoas sofrendo no mínimo e gente morrendo mesmo, tá? Gente morrendo. Quando o poder público, né? Quando uma prefeita não acerta com a equipe dela, infelizmente, as pessoas podem morrer e tem morrido. Morre no trânsito porque a cidade hoje está quase intransitável mesmo, né? Morre porque não tem um atendimento básico com a medicamento, ou a cirurgia, ou a consulta com médico especialista. Então, eu penso assim, a cidade hoje, ela chora, ela clama mesmo, entendeu? Por um socorro, uma gestão eficiente e que chegue o socorro o quanto antes, né? Então, a minha crítica aqui hoje não é jamais, tá? Porque perdeu. Porque é duro quando o candidato perde a eleição, quando a candidata perde, Tony, parece que tudo que a gente fala é porque perdeu e tá com dor de cotovelo. Não. Hoje eu falo não é nem pela minha dor, mas é principalmente pela dor das pessoas, né? Todo mundo tá vendo. Não é algo então, assim que precisa estar aumentando, né? Não, de jeito nenhum. E, Rose, assim, nós temos visto, não é você, mas vários deputados, até vereadores, se manifestando todos os dias e dizendo que precisamos reagir para este momento. Tony Ueno. Rose Modesto, você foi candidato, foi para o segundo turno, quase venceu as eleições, foi vice-governadora, já pôde ajudar muito o Mato Grosso. Se você fosse a prefeita de Campo Grande hoje, o que você faria de diferente? Primeiro, eu iria priorizar aquilo que não tem como esperar. Tony, não dá para fazer política sozinho. Eu sei que eu encontraria uma prefeitura, infelizmente, quase que terra arrasada, porque eles fizeram de tudo para ganhar a eleição. Não é à toa que tem aí hoje uma ação rodando, né, e uma investigação, inclusive, do Ministério da Saúde, né, lá do DenaSUS, sobre os 156 milhões, que ninguém fala onde esse dinheiro foi parar, Tony. Então, o que eu faria? Primeiro, eu teria feito uma auditoria nas contas da prefeitura, traria para dentro, para a gente poder analisar todo mundo junto, Ministério Público, Tribunal de Contas, para poder mostrar transparência. Precisa falar, acabaria com a folha secreta, porque ainda existe, eles mudaram o modelo, mas tem um monte de gente ganhando salário de 60 mil, 80 mil, 50 mil, salário de secretário que é mais alto que salário de governador. Mesmo com essa crise, tem gente ganhando? Mesmo com essa crise. Nossa. Eu vi Olerite, Tony, agora recentemente. Né? E sei que tem denúncia de tudo quanto é gente já, porque tem servidor público de dentro da prefeitura que não aguenta, que são pessoas sérias e que estão denunciando. Então eu acabaria com a folha secreta, faria uma auditoria, enxugaria a máquina para dentro, para gastar mais com as pessoas, para investir mais nas pessoas. E procuraria o governo, Tony. O governo federal, não importa, aí tem que parar com essa polarização, Tony.
Né? O que eu penso sobre a direita, sobre a esquerda, eu tenho meu pensamento. Eu sou de um partido de centro-direita. Porém, na hora de governar, você precisa sentar com todo mundo. Quem é que pode ajudar Campo Grande? Pode ajudar Campo Grande os ministérios, pode ajudar Campo Grande o presidente, tem que ir atrás de uma agenda. Eleição é outra coisa. Em quem eu vou votar, em quem eu vou apoiar. Então eu vejo que tem uma apatia aqui. A prefeita, em nome dessa ideologia, em nome dessa polarização, a cidade está pagando um preço muito alto. Já foi assim, aliás, ela venceu as eleições com esse discurso, né? Esse discurso ideológico, fugiu do debate da cidade e hoje dá para entender por que ela fugiu. Tinha muita coisa grave que a gente tentou mostrar e mostramos. E muita gente, talvez pelas mentiras, pela fake news que eu enfrentei, né? Sim. Inclusive, no dia da eleição, tinha vídeo mentiroso saindo ao nosso respeito. Então, muita gente que já me encontrou na rua fala, Rose, teve pessoas, Tony, que... Perdão, minha amiga, porque, infelizmente, eu acreditei nisso, naquilo, e hoje eu estou arrependido. E eu digo sempre para as pessoas, tudo está na mão de Deus, o tempo dá resposta para tudo, né? Então, eu acho que fazer diferente, Tony, é você priorizar o que precisa ser prioridade. E hoje eu não vejo essa prioridade em Campo Grande, não. Outra coisa, Rosa, agora mudando um pouco de assunto, trazendo para o momento atual político, nós estamos já virando o ano, entrando dezembro, aí já depois do Carnaval, já é eleições 2026. Sim. Qual a perspectiva para 2026? Você sai candidato a federal, ao Senado, vice-governadora. Como que você está enxergando o quadro aqui no Mato Grosso Sul? Tivemos recentemente agora a possibilidade, o convite para o Capitão Contaro se filiar ao PL. Como é que você está enxergando todo esse cenário da política sul-Mato Grosso? Ô, Tony, a gente já viu cada coisa acontecer, faltando um dia para as eleições, né? Eu lembro que o Barbosinha virou candidato a vice-governador. No dia da convenção. No dia da convenção. Todo mundo precisamos para fazer a ata. Então, o que eu quero dizer? Tem uma frase antiga, e você que é um cientista político, que conhece bem, que fala que um dia na política é uma eternidade, né? Mas da minha parte, eu tenho andado construído como presidente do União Brasil, né? Uma chapa forte para a gente poder disputar a eleição também, hoje como pré-candidata a deputada federal. É uma forma de eu, inclusive, ajudar Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul. Sim. Eu fui deputada federal um mandato e naquele período a gente conseguiu viabilizar para o nosso estado, Tony, quase 300 milhões de reais. Campo Grande, se a gente for falar, tem recurso que eu consegui trazer para Santa Casa, para o São Julião, né, para o HU, para o Hospital do Pênfico, que também hoje tem uma parceria, né, com o município. Cândido Mariano. Se for falar da área do terceiro setor, praticamente todas as entidades, Juliano Varela, Cotolengo, a AMA, Pestalozzi, tem recurso nosso. Tem recurso para obra. O Jardim Aero Rancho, o último asfalto que chegou lá foi de uma emenda minha de quase 8 milhões de reais. A Duque de Caxias ali, recapeamento. Dinheiro de bancada, onde eu estava também como deputada federal. E no Mato Grosso do Sul, nas 79 cidades. Então, como deputada federal, eu sei que eu posso ajudar Campo Grande e o nosso estado. Então, nós estamos trabalhando para montar uma chapa forte, fazer pelo menos 2 federais do União Brasil. Sim. Então, hoje, essa tem sido a construção. Agora, na política, um dia é uma eternidade. Eu sempre falo que eu sempre estive à disposição, Tony, para poder servir onde eu acho que as pessoas estão esperando. Eu vejo hoje o governo do Riedel, do governador Eduardo Riedel, um governo positivo. O Riedel é um governador que não tem escândalo, ele tem, né, feito de Mato Grosso do Sul um estado com capacidade de receber muitos investimentos, tem uma geração de emprego forte. Aqui a extrema pobreza é o estado com menor extrema pobreza do Brasil. Ele manteve os programas sociais, que é uma pauta que para mim sempre custa muito caro, porque é importante, né? É a vida de quem mais precisa, das famílias mais vulneráveis. Então, União Brasil entende que o governador Eduardo Riedel tem aí a confiança da nossa parte para fazer mais um mandato, né? Tenho conversado muito com o senador, aliás, já estou profetizando aqui, né? Com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que é um nome forte. A gente tem conversado bastante com ele. Eu acredito muito no potencial do Reinaldo. E essa segunda vaga, Tony, é uma construção. Por que isso, Rose? Mas não está definido ainda. Nós temos uma federação muito forte, né? A União Progressista, que tem o maior tempo de TV, o maior fundo eleitoral, que tem condições de poder, né? Junto com o PP. Então a gente precisa definir se vai ter ou não ainda
também, né, um pré-candidato a senador. Então, são situações... E as convenções. Que a gente, até lá, Tony, tem coisa para acontecer, né? Muita mexida ainda aí nesse tabuleiro. Mas o cenário político está bem movimentado, está diferente dos anos muito anteriores. Diferente. E falando de forma especial essa questão do Senado, né? Eu falo que a eleição de Senado vai ser mais disputada do que a eleição de governador dessa vez. Viu? Olha só, são 7h32, Rosi. Fala um pouco da Sudeco, né? Que é um órgão que atua no desenvolvimento econômico e oficial de regiões aqui no centro-oeste do Brasil, inclusive Mato Grosso do Sul. E ela promove a geração de empregos, renda, oferecendo suporte no setor agrícola, industrial. Fala um pouco da sua passagem pela Sudeco. Eu fiquei 1 ano e 3 meses na Sudeco. A primeira mulher que sentou lá e sempre eu falo assim, Ricardo, não porque eu acho que deveria ser assim, mas é assim. Cada vez que uma mulher ocupa um espaço, Tony, a cobrança, né, é maior. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma prefeita não indo bem, isso é muito triste para todo mundo, porque, infelizmente, às vezes as pessoas generalizam e as pessoas já começam a falar, tá vendo, ó? Foi só botar uma mulher que a coisa piorou. Isso não é verdade. Isso, de fato, em não, qualquer é uma área, pena, né? sabia? Qualquer área, Renata. Mas isso não é uma realidade. Sabe por quê, Tony? Quantos prefeitos também ruins já não tiveram? Então, depende da mulher. Não é porque é mulher que tem que ir lá. E também não é porque é mulher que não pode ir, né? Sim. Então, quando eu sentei na Sudeco, eu falei, eu preciso acertar mais do que todo mundo. E aí nós fizemos uma gestão bem dinâmica. Nós conseguimos viabilizar um aumento do FCO. Nós aumentamos de 11,2 para 13 bilhões. E isso foi uma conquista de um debate que eu fiz com o governo federal, dentro do Congresso, na hora de aprovar o orçamento. Então, nós aumentamos o investimento para a região centro-oeste, criamos o FCO Mulher Empreendedora. Hoje, uma mulher, se ela quiser pegar um crédito, um financiamento, ela tem mais... condições do que o próprio homem, porque a carência para a mulher é maior, né? O dinheiro o capital de giro para ela pode usar até 40% do valor desse financiamento. Por que, Rose, isso? Porque eu quero ver a mulher também tendo mais coragem de vir para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo. Então foi uma forma. Nós fizemos a caravana da Sudeco, Tony, é a primeira vez que a Sudeco sai de Brasília e vai para todos os 4 estados e municípios desses estados, levando junto com as instituições financeiras. E aí, por último, quando eu saí de lá, nós deixamos aprovado o microcrédito orientado. O que faltava quando eu deixei meu cargo na Sudeco? Faltava as instituições financeiras quererem operar os microcréditos, porque às vezes o banco ele só quer dar dinheiro pro grande e o pequeno com muita dificuldade. E aí nós fomos atrás de um fundo garantidor, que foi o FAMP, que é o Sebrae, que nos empresta esse fundo para que aquele pequeno produtor, o pequeno empresário, o microempreendedor, que não tem, às vezes, uma garantia para conseguir pegar aquele financiamento, a garantia agora é o FAMP e agora a Luciana Barros, que ficou lá, inclusive, no meu lugar. Ela esteve já no Mato Grosso do Sul lançando, né, esse microcrédito orientado, fazendo isso na agricultura familiar, esteve lá na Itamaraty. Eu não pude estar presente porque eu estava no meu trabalho lá no Senado, em Brasília, mas são resultados que nós deixamos em apenas 1 ano e 3 meses. Então, quando alguém fala assim, puxa, mas a Rose tem experiência com gestão, Tony? Eu estive na Sudeco e a gente entregou muito em 1 ano e 3 meses. Eu estive como vice-governadora e secretária, era não somente né? Mato Grosso do Sul, né, Rose? Mas era todo o centro-oeste. Todo Goiás, né, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. E como secretária que eu fui aqui no Mato Grosso do Sul, Tony, nós entregamos o Vale Universidade com o dobro de vagas. Nós entregamos o Rede Solidária, que foi um programa maravilhoso em 2 regiões mais vulneráveis aqui de Campo Grande. Nós conseguimos fazer uma auditoria na época no Vale Renda e identificamos pessoas que não tinham mais perfil. Graças a Deus. A pessoa já tinha melhorado a renda e com aquela economia que nós fizemos, nós entregamos muito. E foi a primeira vez que o governo do estado abriu um edital para colocar à disposição do terceiro setor, né, recursos para ajudar essas entidades a conseguir fazer esse trabalho com crianças especiais, com dependente químico, com mulher que sofre com violência. Então, assim, eu acho que a nossa experiência, por isso que eu queria muito ter sido prefeita, porque eu sentia que eu estava muito pronta, muito madura, né, para esse momento. Estou, porque eu ainda acredito que ainda vai chegar esse momento. Eu quero fazer um preâmbulo aqui, quando a Rose fala sobre a mulher no poder, né, existe infelizmente, a questão pejorativa de dizer, mas tinha que ser mulher, aquela coisa toda. Sim. Mas não esqueçamos que as mulheres hoje são as
maiores eleitoras. As mulheres hoje ocupam as vagas nas universidades federais com maior número. Elas estão preparadas e preparando, Tony, Renata, toda uma verdade, um arcabouço. E você é motivo de orgulho, sim, Rose. Obrigado. E nós comungamos com você quando diz uma gestão feminina. Sim. Quando ela nos decepciona, é apenas a pessoa, mas não a questão de gênero. É isso. Muito boa fala. E você é uma das vozes mais atuantes nesse empoderamento da mulher, inclusive de políticas públicas voltadas às mulheres. Na sua opinião, Rose, o que ainda falta para que mais mulheres ocupem cargos estratégicos? Os partidos precisam fortalecer as candidaturas femininas, sabe? Quando vai fazer distribuição de recursos, por exemplo, Renata, não pode jamais o presidente do partido chamar uma mulher para ser candidata, né, só para poder preencher na cota. Não. Acho que dá a condição para essa pessoa fazer a campanha. Claro, todo mundo tem suas limitações, né? Mas dentro das limitações, compreender que se a mulher tiver as mesmas condições, ela também tem um potencial que o homem tem de poder conquistar aquela cadeira. Então, eu acho que isso é um ponto legal. E o outro ponto é a gente sensibilizar mulheres para que elas tenham a confiança de que elas têm um potencial para poder estar lá. Sim. Às vezes a mulher não acredita que o lugar dela também é lá. Né, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, no Senado, ou numa prefeitura, num cargo executivo, governo, ou até a presidência da República, né? A mulher acreditar nela mesma. E eu sempre falo, mulheres né? votarem em eu ia mulheres. falar isso. Às vezes, o que eu tenho sentido, Tony? E o Tony, eu vou falar, ele é cientista político e ele tem trabalhado, né, grandemente e assim... Esses dias, Tony, alguém falou, poxa, o Tony errou o resultado da eleição em Campo Grande. Eu falo, o Tony não errou. O problema é que, às vezes, quando uma pessoa vende o voto, ela não tem coragem de não falar. Fala. Sim. Quem vende voto não fala. Eu não tenho dúvida, viu, Tony? E a surpresinha a eleição vem no era final. nossa mesmo. Sim. E vou te falar, eu não sabe aquela história, Rose perdeu a eleição na véspera? Não, eu perdi no dia. Porque depois do que a gente recebeu de vídeo, dos crimes cometidos na porta de escola, no dia, é muito verdade, isso foi comprovado pelos próprios desembargadores que realmente houve compra. E hoje o que a gente Bom, escuta pessoal, de gente são falando, 7h39, né, vamos rapidão aí pro break e voltamos com a nossa entrevista do dia. Você está aqui acompanhando essa entrevista do dia, que é a Rose Modesto. Tony, Renata, muita Júnior, gente ouvindo aí, nós vamos ter viu? que trazer a Rose mais vezes. Olha, porque a tem audiência... aqui o prefeito de Alcinópolis, o Wellington Guimarães, está ouvindo a Top. Seu Talmir Nolasco, nosso parceiro, nosso amigo. Jean Lescano, ouvindo a Top. Quem está, Elias Borges também aí ligadinho. Quem mandou um ali, Aline do Caiobá, também ouvindo a programação. Perguntando aqui, o Misael pergunta, Rose, vão caçar a prefeita em Brasília, sim ou não? Antes de responder essa pergunta, mandar um abraço para todos os ouvintes, né? E em nome do nosso prefeito Wellington, lá de Alcinópolis, um jovem, viu? Olha, Ricardo, tá fazendo um trabalho maravilhoso lá, um cara muito querido, muito sério. Maurício Andreoli diz que tá na audiência. Maurício Andreoli. Esse aí é forte, hein? Eu ia falar agora dos ouvintes da comunicação, né? A Top tá top mesmo, né? E o Maurício tá falando aqui pra mim, Rose, tô todo dia aí ouvindo vocês. Um beijo, viu, diretor aí do nosso SBT. Valeu, o Wagner do Márcio Fernandes também ligadinho. E beijão, viu, Wagner? O Wagner também é um querido. Tony, olha só, esse processo aqui, ele subiu pro TSE, tem aí acho que 20 dias, 20 e poucos dias. A informação, né, que eu ouvi, inclusive dos partidos, né, dos advogados que estão aí advogando para os partidos, é que já tem relatora, né, acho que a ministra... É uma mulher, inclusive, que vai relatar, né, esse processo daqui. Eu sempre confio muito na justiça. Se for uma decisão técnica, pode ter certeza que vai dar problema, porque está muito evidenciado todos os crimes que aconteceram aqui, né? Aqui teve 2 desembargadores, dos 7, e eu não quero falar dos demais, mas eu quero falar dos 2. Que o voto deles foi muito bem explicado tecnicamente, né? Então não existe essa história assim, Tony. Olha... Comprou-se voto, mas eu não sabia como candidata. Pelo amor de Deus, candidato, eu nunca vi na história um candidato comprar voto. Sempre ele manda alguém fazer. Claro, ele não vai pegar o dinheiro e vai lá comprar o voto. Então, assim, né, a justiça, ninguém é bobo. E eu acredito, eu confio na justiça, embora o meu foco é o trabalho do dia a dia. É viver um dia de cada vez, né? Eu não fico indo atrás dessas questões, mas eu penso que a jurisprudência que o TRE aqui deu,
não é uma coisa simples, porque a partir de agora... Vai poder comprar voto. Pode comprar voto, o candidato falar. não pode saber. Né? E eu acredito muito que o TSE não vai... entrar nessa, abrir isso, porque daí vai virar uma bagunça maior ainda do que já acontece, infelizmente, em algumas candidaturas. São 7h47, só para vocês terem uma ideia, só elencar, né, as principais denúncias aqui, ó. Folha secreta, supersalários, desvio na saúde, contrato de transporte coletivo irregular, pagamento irregular de honorários advocatícios. E aí vem também esse pedido de impeachment, essa que a gente tem contado. Tem duas situações aí, né? Tem investigação rodando aí de Ministério Público, com certeza, tem, como eu disse, né, o Ministério da Saúde. Sim. Então tem crime de improbidade, que aí é uma questão que Câmara de Vereadores tem que analisar também, além dos órgãos de controle, de fiscalização, e tem o crime eleitoral, que é o que está lá no TSE. Olha só. É muito crime. Agora, a Rose tem um defeito. Tive uma pessoa tão boa, né? Porque eu acho que não. É palmeirense. É ótimo. Eu não é defeito, fã, não? Não, já era fã, eu tô mais ainda impressionado. Palmeirense, hein? Palmeirense. Olha, eu vou falar pra você, o Mirassol nunca teve uma torcida tão grande, viu? No Brasil, nesse último jogo do Palmeiras. Coitadinho do Santos agora pela frente, né, Não, nós vamos ter... Olha, minha mãe é santista, eu já pedi perdão até pra ela. Mamãe, não vai dar pra perdoar o Santos dessa vez. É verdade. Olha só, Renata. Rose, nessa sua trajetória, como que você se enxerga daqui um tempo? O que você acha que você fez de positivo, analisando o todo, e o que você acha que você deveria melhorar? Eu acho que na minha trajetória, talvez eu teria que ter sido um pouco mais ousada em alguns projetos, quando estava ainda no Legislativo, né? Como vereadora. A gente fez um mandato participativo, mas dava para ter ido além. Eu acho que assim, o estudo para o político, Tony, ele é fundamental. E aqui eu quero até fazer uma observação. O Tony é um cara que há muitos anos, eu acho que desde a minha eleição de 2008, né, quando foi a primeira, que o Tony fala, Rose, estuda, se prepara, porque talvez, os Tony, dados eu acho que essa questão mesmo, porque o cargo executivo, o eleitor, quando ele te vê, quando ele te ouve, ele tem uma tendência de, será que tem condições de governar? Né? Então, eu penso que em alguns momentos eu poderia ter aprofundado mais em alguns temas, para poder trazer aquilo que é a minha visão, que já existia. E é nobre a gente ter esse reconhecimento. Lógico. Então, foi uma coisa que eu falei, opa, não, eu preciso. E de 2018 para cá, realmente eu me preparei muito. Essa eleição em especial em Campo Grande, Renata, os detalhes, tá? Por região, por bairro, quais são as maiores dificuldades da cidade, onde a gente encontraria o recurso, qual seria o caminho, o que eu teria que fazer. As parcerias, né? Que é possível você fazer hoje, trabalhar com iniciativa, com as PPPs que tem parceria público-privada, por exemplo, asfalto. Deixa eu dar uma cutucada aqui, eu acho que fica à vontade. Mas nós tivemos aqui no segundo turno o apoio do Eduardo Riedel para a Adriane Lopes aqui em Campo Grande. Na sua visão, o governo do estado poderia estar ajudando mais Campo Grande? Ou ainda tem tempo ainda para poder fazer esse trabalho e ajudar mais a capital? Porque aqui nós somos 31% dos eleitores do estado. Ô, Tony, o que eu penso, sabe? Esse é um sentimento meu. Sim. O governador, ele tem já colocado, inclusive, à disposição, né? Já colocou dinheiro, inclusive, na saúde. Agora, tem uma coisa, né, Tony? Não dá para botar dinheiro bom em projeto ruim, né? Tem que Se não consegue explicar onde é que foi parar os 156 milhões da saúde, fica difícil para um governador sério colocar dinheiro de qualquer forma, mas mesmo assim, o governo está fazendo um planejamento de uma ação do governo aqui. Né? Eu tenho certeza, o governador tem pensado como que o governo do estado pode atuar aqui para ajudar a melhorar essa questão da saúde, embora não seja obrigação dele, mas ele tem discutido isso com a equipe dele. Em relação a uma infraestrutura, não só o governador, mas a bancada, ele chamou a bancada federal para poder, né, botar aqui um dinheiro, e tem aí já um projeto sendo discutido de mais de 100 milhões
Mas é o governador sempre chamando, ele sempre dialogando. Sempre estendendo a mão, né? Sempre estendendo a mão, sabe? Então o governo tem sido parceiro. Agora, um homem sério igual o Rida não vai botar dinheiro em coisa ruim, não. Coisa então, furada, né? Poxa, vamos fazer a lição de casa primeiro. Enxuga a máquina, Sim. faz a tarefa de casa, que eu tenho certeza que o governo vai atuar aqui fortemente. Ô, Rose, são 7h51. Júnior, nós temos aí uma participação, né, de ouvintes também. Tem algumas participações. A Pâmela tá mandando um abraço, né? Tá beijão ligadinha pra com a Pâmela, gente viu? também. A Ivanilda lá do São Francisco tá sempre ligadinha. E o Antônio da Silva Santos, que tá sempre com a gente também, mora na Nova Campo Grande, mandou uma mensagem aqui, um áudio. Vamos lá. Bom dia pro nosso amigo Antônio. Um abraço pra Rose Modeste, a minha vereadora, a minha prefeita, a minha deputada federal, a minha governadora, tudo. Um abraço da família Simonetti pra Rose Modeste. O Antônio é fã da Rose, hein? Brincadeira. Um abraço, Antônio. Um beijo pra você, Só pro seu falta ser filhão, nosso palmeirense. cantor, viu? Com certeza é. Beijão, Antônio. Muito bem, vamos ao nosso bate-bola agora, Rose, pra gente Exatamente. fechar essa entrevista. Né? E, Renata, Um valor que não abre mão na política. Acho que a transparência, né, e a coerência nas minhas ações. Um desafio que te inspira todos os dias. Manter a minha fé, né, em Deus sem titubear em momento nenhum. Uma mulher que te inspira. A minha mãe, a minha maior referência. O maior aprendizado na sala de aula. A gente aprende mais do que ensina. Campo Grande hoje. Tá sofrendo. E o meu coração sofre junto de ver tanto sofrimento aqui. E o que você deseja que na capital melhore? Eu desejo que as pessoas sejam tratadas com respeito, sabe? Com dignidade, né? E que elas tenham esperança de que vão ser felizes aqui. Para finalizar, um recado para os campograndenses. Não desistam, né? É a nossa cidade. Esse é um tempo difícil que nós estamos atravessando, que vai passar. Essa cidade não é de uma única pessoa e vocês não estão sozinhos. Nós estamos juntos e vamos lutar. E até pegando um ganchinho sobre isso nesse bate-bola. O Cidade Viva, Tony, esqueci Sim. de falar, é um projeto que eu estou criando hoje, né, liderando Tem um site? processo. Tem site, né? Qual que é o site? O site é o www.cidadeviva.com. Legal. olha só. Vamos tá Nós acompanhando. estamos criando a maior rede de voluntariados de Campo Grande. Em 2 semanas, nós temos mais de 300 voluntários. Nós já estamos com vários pontos de distribuição de alimentos. Estamos agora fazendo uma ação com as mães atípicas na próxima semana, com vários padrinhos E que nós já precisa, conseguimos. olha, Os pets, viu? Essa semana, mais 4 pontos de protetoras de animais. Nós já temos a ração garantida. Estamos já com voluntários, inclusive, para ir passear com os animaizinhos. Você sabia Olha, que às vezes agora o fica cão é imagi- recolhido e não tem para onde ir. Às vezes ele entra numa casa dessa e são 200 animais dentro de uma casa. Como é que você vai passear com tanto bichinho? Agora a gente fica imaginando, né, com essa chuva, né, Meu as favelas Deus, em as Campo favelas, Grande, tudo. as Então, pessoas que o têm. Cidade Viva tá aí. Então, Campo Grandenses, não desistam. Não desistam porque vocês não estão Ó, sozinhos. tá te mandando um abraço aqui, o Gordinho, lá de Rio Negro. É o nosso querido... É lá de Rio Negro. Ah, de Rio Negro. Beijo, gordinho. Tá lá com a Rachoca, né? E tá com a Muito chioca. Beijão, meu querido, Jucinei. São 7h54, Rose, queremos agradecer muito que você possa, né, brilhar. Obrigada. Assim como você sempre brilhou. E Não, queremos ela deixar... vai participar aqui do futebol. Não, sim, mas eu quero que ela deixe agora um recado, né, Sim. muito especial, né, finalizando essa entrevista. Então, os nossos microfones estão à disposição. Primeiro, agradecer vocês. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Renata. Obrigada, Tony. Todos que Opa. estão aqui por essa oportunidade, né? Que a Top FM, a gente realmente fica feliz aqui. Eu tô feliz aqui na Top. Eu tô feliz pela Top. Que Deus abençoe muito esse projeto de comunicação maravilhoso para o nosso estado e para o país e para o mundo, né? Deixar um recado a todo mundo que estão nos ouvindo, né, Tony? Sim. Nós estamos chegando quase no final do ano. Eu sei que muita gente talvez tá falando, puxa vida, mais um ano que eu não consegui realizar, né, os meus sonhos, os meus projetos. Não desistam jamais, gente. Né? Por mais que às vezes chegue alguém pessimista falando, larga a mão, você não vai conseguir. Sim. Não abra mão dos seus sonhos. Tem uma música que fala que os sonhos não envelhecem. Opa. né? Então Verdade. fica firme aí, tenha muita fé em Deus e vamos em frente, porque eu não tenho dúvida de que nós vamos viver
dias melhores, né? Então, Amém. deixar um grande abraço a todos os ouvintes aí da Top. Amém. E até breve, né? Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.